paz do Senhor, queridos juvenis. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Pois é, eu sempre falo e inicio falando que é muito alegria minha estar aqui com vocês, porque realmente é uma grande honra e privilégio. Eu gostaria já de convidar vocês, animar vocês, né, nesse horário das 9 que estreia a nossa aula. Se você aí está tomando seu café, fique acordadinho para acompanhar essa aula, porque o assunto de hoje, como os outros, também é muito pertinente, muito atual para os nossos dias. Então, eu gostaria de convidar você também, se ainda não colocou, coloque sua presença aí no chat ou nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações e programações do nosso canal, tá bom? E não se esqueça, ó, do like. Então, hoje a lição de número 12 vai falar sobre o bullying. Quem nunca ouviu falar sobre essa palavrinha ou quem nunca, talvez, presenciou isso? Vamos lá. Então, os nossos objetivos de hoje é entender que o bullying é uma forma de violência e, segundo, compreender que o crente não pode aceitar ou praticar o bullying. Então, prepare sua caneta, prepare seu marca-texto para a gente poder embarcar nessa aula de hoje, tá bom? Qual é o nosso texto áureo de hoje? E o segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 31, parte A. Bom, nós temos aqui no início também vários versículos que é como se fosse nossa leitura diária, né? Que está de segunda a sábado. E é muito pertinente, é muito importante que a gente acompanhe essa leitura, porque vai enriquecer mais ainda o nosso entendimento para esse ensino e vai nos fazer a gente compreender melhor. Então, na nossa leitura bíblica em classe, ela está lá em Mateus 24, do 12 a 13, e nós temos também Isaías 9, do verso 4 ao verso 7. Mas eu vou ler apenas um versículo de Mateus 24, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E isso tem muito, mas muito a ver com a nossa aula de hoje. Então, ore comigo neste momento, de onde você está. Consagre o seu dia, esse momento a Deus, nesse Dominicus, que é o dia do Senhor. Prepare o seu coração para receber mais uma porção do céu. Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em torno de Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, neste momento a aprender mais de Ti. Então, abra o nosso entendimento para podermos compreender a Tua palavra. E também abra o nosso coração, o centro de nossa vida, para que possamos não apenas compreender intelectualmente, mas que possamos receber e que a Tua palavra possa transformar os nossos corações. E que tudo isso resulte na Tua glória, para a Tua glória e por causa de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero também cumprimentar, se você já está aí, os nossos, na verdade, amados visitantes. Sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, com a presença de vocês. Então, manifeste no chat ou talvez nos comentários. Coloca aí quem te convidou, como é que você veio parar aqui nessa aula, neste canal, tá bom? É uma honra ter você aqui com a gente. Sinta-se à vontade no nosso meio. E também vocês aí, juvenis, que estão vendo algum visitante, cumprimente, saúde cada um deles. Amém? Vamos então aqui para a nossa introdução. O que diz na nossa introdução? Que nesta lição nós estudaremos a respeito, como eu já falei, do bullying, a nossa lição de hoje. E ela trata-se de uma prática de violência verbal, psicológica ou física que atinge milhares de jovens no mundo todo. E assim, embora algumas pessoas possam imaginar ser este um assunto irrelevante, sabemos
do que o bullying é capaz e nas desgraças que tem causado na vida de muitas pessoas. Por isso, fundamentados, olha que importante, na palavra de Deus, vamos hoje conversar seriamente acerca da nossa rejeição total a essa prática, pois como servos de Deus abominamos toda e qualquer forma de violência contra o próximo. Por isso que eu disse que era muito importante a leitura lá de Mateus 24:12. Porque justamente existe esse problema do bullying por conta do pecado. E nós percebemos que nós vamos perceber e compreender melhor no decorrer da lição que o bullying não é uma coisa atual, é uma coisa já de muito tempo. Por que é uma coisa de muito tempo? Como eu disse na minha fala anterior, por causa do pecado. Na próxima revista, que a gente vai estudar sobre queda e redenção, tem assuntos graciosos, que vai ser de grande importância para a nossa maturidade cristã. Por quê? Porque ali vai tratar um pouquinho da nossa cosmovisão cristã. Ali vai tratar de pontos que são basilares para a nossa fé, como o nosso entendimento de quem nós somos, de onde nós viemos e o que aconteceu com o mundo depois que houve a queda e o que acontece não apenas conosco, mas com toda a criação e qual é a esperança para isso. Então, na próxima lição a gente vai tratar sobre esses assuntos maravilhosos. Mas aqui, a gente voltando para a nossa revista atual, a gente precisa analisar aqui, mais uma vez eu repito, que o grande problema de tudo isso aqui é o pecado. O que gerou este problema é o pecado, que é o grande câncer do ser humano. Mas, afinal, você sabe definir o que é isso? Se eu perguntar para você o que seria bullying, você saberia me dizer o que é? Ou qual é a definição dele? Coloque aí no chat, nos comentários, do jeito que você puder aí. Me informe aí o que você acha que é. A gente já falou inicialmente na introdução o que é, né? Mas, na sua opinião, com as suas palavras, meu amigo, minha amiga, sem copiar, tá bom? Vai lá. E como eu disse aqui, nesse ponto, no primeiro ponto, que diz assim, bullying, o que é isso? Já começa falando que eu já sei para vocês, que não é uma coisa recente, né? E o interessante é que nesse ponto fala que isso começou a ser mais estudado lá em 1970, através de um professor da Universidade da Noruega chamado Dan Owens. E ele começou a estudar os casos de suicídio e o que tinha a ver, né, com os casos. Então, ele fez pesquisas com os adolescentes e descobriu que o bullying ele tinha grande influência sobre isso. Que, no caso, era aquele bullying mais severo ainda, né? Ameaças e etc. Então, essa palavra, ela origina-se da palavra inglesa, significa ameaçar, amedrontar ou intimidar. Então, esta palavra tem origem na palavra bully, que significa valentão, brigão. É uma situação que se caracteriza por agressões verbais ou físicas, feitas de maneiras repetitivas por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Então, olha o que diz a revista. Ainda que não possuamos uma palavra específica em português, vamos entender o quê? Como humilhação, como intimidação, como perseguição, como maltrato e opressão. Então, vocês perceberam aqui como essa forma de intimidação funciona? De bullying funciona? Muitas vezes, esses assuntos passam despercebidos para a gente. Vou falar disso daqui a pouco. Que muitas vezes nós estamos envolvidos nisso e não percebemos. Porque às vezes começa por coisas sutis, um apelidinho aqui, uma palavrinha relacionado à aparência física de uma pessoa, é seu amigo, é sua amiga, mas acaba saindo alguma coisa. E às vezes isso passa despercebido porque isso se torna natural no meio que a gente vive. Mais uma vez, depois eu vou falar melhor sobre isso, porque isso acontece. Então, isso acaba fazendo parte da nossa vida, muitas vezes sem a gente perceber. Olha como que isso é sério.
Então, muitas vezes, no lugar de tratar a pessoa com carinho, com respeito, com amor, acaba mudando para um processo de zombaria, de deboche, de brincadeirinhas, que às vezes as pessoas talvez não transparecem, né, não mostram que estão desconfortáveis, mas internamente elas estão sendo machucadas. E isso é muito sério. Por quê? Porque eu estou falando aqui, talvez todos vocês que estão me assistindo são cristãos, são crentes em Jesus, já são convictos da fé em Jesus. Talvez você que está assistindo ainda não possui essa convicção de fé. Talvez, eu estou aqui fazendo uma suposição, mas pode ser que esteja assim. Mas eu quero te dizer que todo esse problema, eu vou repetir porque é o ponto central da nossa lição, é que todo esse problema vem em torno de uma humanidade caída. E eu estou só puxando essa chave para vocês, para chamar a atenção para vocês, que no final do ponto eu vou falar melhor sobre isso. Porque eu vou trazer um exemplo muito atual para a gente poder, assim, aplicar isso na nossa vida diária. Mas, mais uma vez, a revista aqui repete que o bullying é uma prática violenta que pode acontecer em qualquer contexto social, né? Seja escola, na universidade, na família, na vizinhança, no trabalho e até mesmo na igreja. Será, gente, que isso acontece até na igreja? Não, não é possível que esse probleminha, o bullying, acontece na igreja. No lugar onde não deveria acontecer nada disso, onde as pessoas deveriam ser mais bem recebidas e, e serem acolhidas, serem ajudadas, para que elas possam vencer os seus pecados e assim serem transformadas de glória em glória, de fé em fé, como diz a palavra. Mas será que até mesmo num ambiente onde não deveria existir, existe? O que você diz para mim, hein, juvenil? Existe no ambiente da igreja o chamado bullying? Não precisa me responder, tá bom? Reflita aí. Mas assim, não são poucas, olha o que diz a revista, não são poucas as vezes que presenciamos pessoas que abraçaram um compromisso com Jesus Cristo e mesmo assim praticam o bullying. Mais uma vez, essa prática é a violência que mais cresce no mundo. Ou somos filhos do príncipe da paz e vivemos como tal, ou precisamos rever nosso compromisso com Jesus. Sabe o que é interessante? O que essa revista nos traz é da origem dessa palavra, né? Que ela significa valentão, brigão. E muitos estudos juvenis comprovam que a maioria das pessoas que elas provocam chacotas, humilhação, zombarias para as outras pessoas, elas sofrem de um problema de inferioridade. E muitas vezes, para que as pessoas não visualizem nelas mesmas, talvez, vamos dizer assim, alguns defeitos que elas acham que tenham em relação à sua aparência ou ao seu jeito, elas acabam tentando tirar o foco de si para mirar no outro, para que todos os outros ao redor também chacotem dessa pessoa que eles escolheram. Mas mostra que nos casos, essas pessoas que dão uma de valentão e brigão, elas carregam diversos problemas emocionais e psíquicos, no sentido assim, de que elas estão muitas vezes insatisfeitas consigo mesmas e também querem provocar isso no outro, na outra pessoa. Olha como que isso é sério. Olha como que isso diz muito sobre o nosso coração. Porque o bullying, pessoal, não é um problema meramente psicológico, não é um problema meramente emocional. O bullying é um problema espiritual. A gente tem que entender isso. É um problema espiritual. Por quê? Porque isso tem a ver com o pecado, isso tem a ver com a natureza caída do ser humano, com a nossa natureza adâmica. Por isso que é tão sério, a gente deve combater isso como crentes, como filhos de Deus, como diz aqui a nossa revista, como mensageiros da paz, da luz, que é Jesus. Então, se isso faz parte da sua vida, você precisa rever os seus conceitos e a sua fé.
Porque às vezes, olha o que acontece. Às vezes, vou dar um exemplo para vocês. Quem aí já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Acho que todo mundo assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, não é verdade? E por que eu tô falando sobre essa série que, assim, já é um pouco mais antiga e o tempo que ela se passa também é mais ou menos nas décadas de 70, 80, lá nos Estados Unidos. Mas por que eu tô falando dela? Porque a gente tem lá aquele personagem principal, o Chris, e ele estuda numa escola onde só tem brancos, e ele é um menino negro. E ele enfrentava muito preconceito por conta de sua cor, vamos dizer assim, e ele convivia aquilo normalmente. Mesmo que algumas vezes ele se questionava, mas ainda assim ele conseguia conviver com isso. Só que a questão aqui, o foco não é em si o Chris, são outros dois personagens dessa série. Vocês lembram da senhorita Morello, que é a professora do Chris? Vocês lembram dela? A senhorita Morello, como é que nós podemos dizer? Muitas vezes ela mostrava preocupação com o Chris, cuidado com o Chris. Ela tinha palavras mansas. Só que, mesmo sem ela perceber, ela mostrava um preconceito contra o Chris. Algumas falas dela, algumas indagações, eram falas que colocavam o Chris como uma pessoa inferior, como uma pessoa que, digamos assim, que fosse mais debilitada, fosse incapaz. Ela colocava nas suas falas uma roupagem um pouquinho mais, entre aspas, bonitinha. Não falava aquela palavra mais direta, como a gente diz, rasgada, vamos dizer assim. Não, ela falava uma coisinha mais coberta. E quando a gente olha, a gente percebe que sim, ela tinha um preconceito e assim, era até engraçado a maneira como ela falava, que ela não percebia o preconceito que ela demonstrava. Mas a gente tem um outro personagem que é chamado Caruso, né? Vocês lembram? O ruivinho, o branquinho ruivinho. E o Caruso, ele realmente tinha um ódio do Chris. Porque ele mostrava realmente que ele não gostava dele, com os seus apelidos, com xingamentos, ameaçando, batendo e várias outras coisas. E nisso mostrava que ele entendia o que estava fazendo. Por quê? Porque quando os diretores da escola presenciavam isso, ele desmentia ou ele fazia as coisas escondidas, porque ele entendia que aquilo era errado. Só que mesmo assim, ele continuava fazendo isso nas escondidas. Mas por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque existem esses dois tipos de pessoas. Existem pessoas que elas sabem que estão erradas, sabem que estão fazendo e sabem que isso é errado, como o Caruso, e mesmo assim continuam fazendo, mesmo que de maneira encoberta, mesmo que ninguém está vendo. É o chamado valentão. E tem a pessoa também que é como a senhorita Morello, que muitas vezes acaba cometendo um certo bullying, mas não percebe. Por quê? Porque ela está envolvida naquele tempo, no tempo que se passava a série, era um tempo que ainda existia muitos preconceitos. Tanto é que aquela escola tinha apenas o Chris de negro. Depois foram alguns personagens chegando também, que eram negros na escola. Só que inicialmente tinha mais o Chris. Porque às vezes ele tinha aquela ainda separação. E por conta desse meio que a senhorita Morello vivia, ficou natural olhar para o Chris de maneira diferenciada, como se ele não fosse um semelhante, não fosse como ela, não fosse como qualquer um ser humano como qualquer outro. Ela não conseguiu enxergar isso. Por quê? Porque a cultura que ela estava envolvida, o meio que ela estava vendo, determinou a maneira como ela enxergava as pessoas e fazia suas ações. O que eu quero dizer com isso? É que o meio que a gente vive não pode nos influenciar. Não é porque eu vivo num ambiente, na escola, no curso, no trabalho, onde existem pessoas, onde existem colegas de classe que estão praticando atos que sejam desrespeitosos, que sejam errados perante a lei dos homens e principalmente diante da lei de Deus.
Eu presencio isso e eu acho normal. E muitas vezes, envolvido com esses colegas, acabo cometendo uma chacota, uma zombaria. E vou incentivando isso. Sabe, quando tem, tem na escola, aí às vezes, acredito que vocês já presenciaram isso. Eu já presenciei muito no meu tempo de escola do Fundamental e Ensino Médio. E quando às vezes acontecia que acontecia algo no recreio ou na educação física, ou alguma aula, até em alguma aula mesmo, alguma discussão com alguns alunos, e aí começava aquele bate-boca e todo mundo briga, 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 briga. Sabe, aquele negócio assim? Gente, aí você, crente, nascido de novo, vê isso e fica, briga. Pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa, meu filho. Não faz isso. Por mais que todo mundo esteja fazendo e você esteja sozinho, por mais que o mundo inteiro esteja dizendo, faça isso, não significa que porque todo mundo está dizendo, o que é errado vai se tornar certo. Não, porque o que é errado continua errado. E o que é certo continua certo mesmo que todos digam o contrário. Porque nós cremos numa lei absoluta, que é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Nós somos, mas ela não. Porque ela é a palavra de Deus e Deus é eterno. Deus é um Deus infalível. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque muitas vezes vocês têm seres até mesmo dentro da igreja. E às vezes vocês ficam colocando apelidinho em um, fazendo chacota com o outro. Igual aqui também aquele exemplo de que as pessoas falam bem assim, quando tem dois irmãos de sangue mesmo, né? Não estou falando irmãos em Cristo, mas irmãos de sangue, estão discutindo, brigando, ou colocando apelido no outro, e todo mundo fala bem assim, isso é normal, eles são irmãos, né? Irmão é assim mesmo. Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona no reino de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, vou contar para vocês um exemplo aqui meu. E muitas vezes eu e meu irmão, que vocês conhecem, né? Vocês que estão da classe de juvenis, são da Marcos Evangelho, João Marcos, a gente brigava muito. Muito mesmo. Era muita discussão. Era coisas muito bobas. E chegou no nível assim que já estava ficando muito desgastante para os meus pais. Meu pai falava direto comigo, minha mãe também, mas teve um dia que meu pai deu uma palavra pra gente que fez toda a diferença na minha vida. E ele perguntou pra gente: no céu, vai ser assim? Vocês vão fazer a mesma coisa no céu? E, gente, óbvio que não, né? Claro que não. Mas pensem só. A gente respondeu certo. Mas ele indagou, então por que vocês vivem como se não fossem para o céu? Eita, né? E aí, como é que a gente ficou? Tipo, realmente, gente, é isso. Não é porque nós ainda não estamos glorificados, não estamos na morada celestial, significa que a gente deve viver como se a gente fosse cidadão daqui. Mas, pelo contrário, a palavra diz que nós devemos viver como cidadãos do céu. Quando eu recebi aquela palavra, eu entendi muitas coisas. Eu lembrei da palavra de Deus em várias coisas. Eu pedi perdão a Deus, eu pedi perdão aos meus pais e perdão também ao meu irmão. E a gente procura resolver as coisas assim. Porque não é porque o mundo inteiro fala, muitas pessoas falam que é assim que irmão se lida, quer dizer que está certo. Porque não é assim que Deus diz em sua palavra. Porque a Bíblia fala que nós devemos procurar a honra uns dos outros, que nós devemos tratar com amor uns aos outros. Nós devemos procurar dar honra uns aos outros. Carregar as cargas uns dos outros. Porque o amor, vocês que já decoraram, não é soberbo, ele não é egoísta, ele não procura os seus próprios interesses. Porque o amor que a Bíblia fala é totalmente baseado no amor de Deus. E principalmente no amor de Deus por aqueles que ele se entregou. Pelo povo. Por nós.
Então, como diz aqui, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós iremos amar o próximo, o outro, da maneira que devemos amar. Da maneira que devemos amar. Se nós estamos demonstrando o amor às pessoas de maneira errada, distorcida, errônea, ou talvez nem demonstrando, é porque nós não estamos amando a Deus. Ouçam isso. Anotem isso. Se nós não estamos mostrando valores, princípios, ações, falas, pensamentos que mostrem amor pelas pessoas, cuidado, palavras de bênção, não de maldição. Se nós não estamos proferindo bênçãos, palavras para abençoar, edificar o próximo, para ajudar, levantar, significa uma coisa, que nós não estamos amando a Deus. Isso é muito sério, juvenis. É um tempo de autoanálise. Vocês acharam que eu só ia falar do problema do bullying e não ia olhar para o coração, né? Não dá. Porque a gente precisa tratar o nosso coração primeiro. Então, continuando, para finalizar esse assunto aqui, eu queria também trazer um outro exemplo para vocês sobre uma série. Eu acho que vocês conhecem também. Eu vou logo falando que eu não assisti essa série, eu vi trailers, vídeos mesmo no YouTube e pesquisei e li muitos artigos. Então, normalmente, por que eu não assisti? Porque eu não indico essa série para ninguém, eu vou logo falando. Não indico para vocês. Se vocês assistiram, muito cuidado com o que vocês assistem. Porque os nossos olhos são porta para a nossa alma. Aquilo que assistimos fica muito tempo conosco. Isso pode gerar muitos problemas, como eu disse lá na aula de mídia. Se você não esqueceu, vai lá, tem a playlist aqui, procura essa aula, que é muito, muito importante para a gente entender o perigo da mídia. Mas eu quero falar sobre a série chamada 30 Reasons Why, que é 13 razões do porquê. E essa série, ela, para quem não assistiu, trata de uma personagem chamada Hannah, que ela já começa... ela se suicida. Eu vou logo trazer o plot da série. O plot seria, digamos assim, o clímax da série, que é quando a Hannah se suicida e ela distribui 13 fitas, 13 razões do porquê ela fez isso. E são 13 pessoas, como se 13 pessoas fizessem parte do seu suicídio. E por que essa série é tão destrutiva? Eu quero aqui falar que o bullying, ele pode causar N problemas, depressão, isso são comprovados, e principalmente também o suicídio, existe muito isso. E principalmente na fase de vocês, na fase da adolescência também. Então, nessa série, ela mostrou algo muito destrutivo, sem tirar, digamos assim, todo o conceito errado que fala sobre relacionamento, sobre sexo na adolescência, sobre rebeldia, sobre drogas. Diversas coisas são abordadas nessa série que são mensagens muito erradas e contrárias à palavra de Deus e à moral. Mas abordando este assunto aqui, eu gostaria para vocês de ler um artigo de um pastor chamado Ciaran Triven, de um site chamado The Gospel Coalition. É um site inglês. E ele alerta, ele até fala assim, por que eu estou escrevendo sobre essa série? Ele até fala assim, porque o meu filho, ele é um adolescente, ele está no ensino médio, e porque vários amigos dele falam sobre essa série. E é verdade. Quando essa série surgiu, assim, era uma febre. Pessoas falavam, postavam no Instagram, postavam nas redes sociais, e era um monte de gente falando sobre essa série. Eu nunca tive vontade de assistir, justamente porque só de ver pelo trailer e ler, eu vi que existia muita coisa que ia prejudicar, digamos assim, ia me trazer prejuízo, não ia me beneficiar ou iria me ensinar nada. Então, eu preferi já descartar. E seria, digamos assim, o melhor que vocês façam. Mas ele trouxe esse ensino para que não apenas pais, mas nós,
jovens, vocês possam entender esse processo. Que seria o quê? Eu queria falar só de uma partezinha do artigo, não vou ler todo o artigo, porque o artigo é um pouquinho grande, mas é muito bom. Eu vou ler só uma partezinha dele. Vamos lá. Diz assim: a perspectiva do 30 Reasons Why é sombria, mesmo com seu tom moralizante. Os espectadores não acham nada transcendente, nada fora do mundo atual, nenhum apelo ao que é verdadeiro, bom e belo, mas apenas minha verdade ou sua verdade, em termos de conveniência. Deus recebe uma única menção nessa série e a Igreja Católica é descrita com palavrões. E além disso, não há mais além. Existe apenas este mundo, existe apenas o horizonte imediato. Ninguém luta com o céu ou com o inferno, nem mesmo a parte da esperança secularizada de estar em um lugar melhor. O mundo dos 13 motivos é totalmente ímpio, do início ao fim, e é por isso que também é desesperador. Então, nenhum dos alunos consegue encontrar um lugar para seus pecados serem expiados, embora a confissão do pecado e o desejo do alívio da culpa apareçam repetidamente. Porque ali fala que a Hannah, ela divulga fotos para uma determinada pessoa e colegas distribuem isso. Então, ela é zombada na escola, falam que ela é uma menina fácil e várias outras palavras pejorativas contra ela. Isso está muito errado, obviamente, né? O bullying hoje é um crime, em qualquer âmbito. Só que, infelizmente, a maneira como os roteiristas fizeram essa história foi uma maneira muito distorcida do que é a verdadeira realidade. Então, aqui o problema acaba se agravando, porque muitos deles acabam tentando resolver a sua culpa, né? Porque eles são cada um, né, esses 13 personagens principais são os 13 motivos para que a Hannah fizesse este ato. Então eles ficam atormentados pela culpa, e não apenas por causa do suicídio da moça, mas também por causa da toxicidade de uma cultura que ignora a injustiça e enterra a vergonha sob camadas de autopreservação. A culpa se transforma em sangramento interno que se acumula sobre a pele, sem liberação até que vários dos personagens principais tomem decisões que levam ao derramamento de sangue. Isso é literalmente. Porque o salário do pecado é a morte. E 13 razões pelas quais agrava um problema que está tentando resolver, talvez porque não tenha uma solução eterna a oferecer. Para aqueles que tiveram pensamentos suicidas ou que têm amigos que conheçam a escuridão desse desespero, a esperança permanece. Mas não será encontrado na Netflix. E a gente precisa entender isso. Que todo o meio que às vezes a gente é inserido, seja na escola ou seja num cenário midiático, o bullying é passado de fato a realidade dele, só que a maneira de se resolver ou como enxergamos no total é distorcida. É como se, por exemplo, essa lente ficasse embaçada. Se eu tirar o óculos, eu não consigo enxergar direito. A minha visão fica turva e embaçada, mas quando eu coloco esse óculos, eu consigo enxergar as coisas nitidamente. E a gente precisa entender isso. A nossa visão não deve ser pelo que as pessoas ao nosso redor falam, nem mesmo pelo que a gente sente no coração, mas é pelo que Deus diz em sua palavra. Então, devemos ficar muito atentos com o que a gente vê, com o que a gente assiste, e muitas vezes, e muito mais atentos com o nosso coração. Porque o bullying, gente, nós temos exemplos até na Bíblia, como diz no ponto 2. Nós vemos aqui sobre o caso de Eliseu. Mas eu gostaria de falar melhor sobre o caso aqui de José. Ele era um juvenil. Ele tinha em torno dos seus 17 anos quando ele foi vendido para ser escravo.
E os irmãos ficavam o tempo todo zombando dele. O pai dele só tinha coisas boas para falar de José. Tanto é que tem uma parte que ele fala, lá vem o sonhador, ficam falando deboches, zombarias contra ele. Tanto é que eles queriam matá-lo. E o outro preferiu não. Ele pensou direitinho, a Bíblia fala, ele preferiu jogar num buraco, porque ele pensou em depois tirá-lo do buraco. Mas quando ele voltou, ele descobriu que os seus irmãos tinham vendido. Os próprios irmãos venderam José. Os próprios irmãos. E pior ainda, depois disso, eles mentiram para o seu pai. Mataram lá um animal, mancharam de sangue a túnica colorida que ele deu, que Jacó deu ao seu filho, e falou que ele tinha sido morto por um animal selvagem. Olha o que uma mentira faz. Olha o que algo errado puxa mais coisas erradas. É como se, a palavra diz, um abismo chama outro abismo. E olha que um coração violento, um coração cheio de amargura, como os irmãos José tinham, promove. E nisso não deve habitar dentro de nós. Não deve habitar no nosso meio. No meio que estamos inseridos, na igreja, na casa de Deus, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, em qualquer lugar que fomos. Isso não deve fazer parte de nós e não devemos normalizar algo que é tão horrível e prejudicial para qualquer um. Pensa, você gosta de sofrer chacota? Apelidinhos relacionados à sua aparência, coisa assim? Então, por que você faz isso com as pessoas? Porque às vezes você, sem pensar, solta uma coisa assim. E acha engraçado, acha que todo mundo ri, acha divertido. Não faz uma coisa dessa. Não queira ser o mais engraçadão da turma, o mais maneirão do local que você está. Não busque ser o mais extrovertido de todo mundo para que todo mundo ache graça e você acaba falando isso, falando aquilo e às vezes acaba soltando coisas que são pejorativas para alguém e muitas vezes as pessoas não confessam, mas acabam sendo magoadas. Eu não estou falando aqui em relação a vitimismo, ouçam-me só, isso não tem a ver com vitimismo, isso não tem a ver com as pessoas que não aguentam nada no cenário que está na sociedade, né, que você não pode falar nada, que tudo é ofensa, não é isso que eu estou dizendo. Entendam bem o que eu quero dizer. É que a Bíblia fala que as nossas palavras devem ser para abençoar, para edificação. Devem promover a paz. Não a discórdia. Se nós fomos chamados para promover a paz, então nós devemos fazer tudo para que essa paz continue onde nós estivermos. Quando você chega no ambiente, você promove paz? Ou você promove discórdia? Você promove alegria ou você promove confusão? Incomodação. Faça essa reflexão. E entenda bem uma coisa. Como diz, como servos de Deus, qual deve ser a nossa atitude diante de situações onde a violência está sendo praticada? Como eu disse, não é concordando, não é apoiando, porque, como diz a palavra, se eu sei que está errado e eu sou omisso diante disso, eu também sou culpada do mesmo. Se eu estou inserido no meio onde pessoas conhecidas minhas, colegas, estão depreciando uma pessoa e eu, mesmo que não esteja fazendo o mesmo, eu continuo com eles, não falo nada, eu também sou culpada do mesmo. Que nós tenhamos coragem, ousadia, e muitas vezes vamos ir contra as pessoas que talvez nós gostamos. Colegas, amigos mesmo, e talvez eles nem falem mais conosco porque eles acham normal isso. Mas que nós possamos orar para que o nosso coração possua e seja enriquecido totalmente da palavra de Deus, como diz a palavra lá em Salmo. Como purificará o jovem seu coração? Observando as Sagradas Escrituras. Como que o maligno irá ser derrotado, como diz lá em 1 João? Por que os jovens são fortes? Não simplesmente por causa do vigor, por causa da força da juventude, não. É porque em vós habita a palavra de Deus.
É isso que deve habitar em nosso coração e em nossa mente. Para que nós não sejamos enganados, para que nós possamos ajudar e levar o pão, o alimento espiritual que as pessoas precisam. Promovendo a paz, levando a luz e a alegria. Faça essa reflexão se você tem sido esse promovedor de paz, alegria e que a luz de Cristo tenha sido refletida em você. Mas, no terceiro ponto, a gente fala sobre uma outra coisinha. Sofro bullying. O que devo fazer? Os especialistas vêm convocando a sociedade para o combate a essa terrível violência. Por isso, nos unimos a todas as pessoas de bem a essa luta. Se você é vítima, procure alguém de sua confiança, seus pais, um professor, seu pastor ou líder dos adolescentes e converse. Não se feche. Não fique sozinho neste sofrimento. Quando estamos sendo perseguidos, precisamos de ajuda, não é mesmo? Então tenha certeza de que você vai usar pessoas, e tenha certeza de que Deus vai usar pessoas para ajudar você. E ao se praticar o bullying, uma pessoa está sendo desrespeitada. Assim como você, essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Estamos ferindo o coração de alguém pelo qual Jesus deu a sua vida. Essa frase é muito forte. Olha só, estamos magoando um filho ou uma filha que Deus ama. E cada vez maior a presença de escarnecedores que vivem apelidando os outros, ofendendo e agredindo o semelhante. Nós somos chamados por Deus para combater a violência e não praticá-la. Somos seguidores de Jesus, o príncipe da paz. Devemos, portanto, promover, anunciar e viver em paz como Jesus e por Jesus nos unimos na luta contra o bullying. Vamos lá, então, ler um versículo. Porque o amor, gente, é a característica mais forte do verdadeiro cristão. Vocês concordam comigo? Vamos então lá abrir em João 13:35. Vamos lá. Eu não vou falar a página porque quem achar primeiro, colocar no chat, falar aí, vai ganhar um bombom. Vamos lá, João 13. Se eu achar primeiro aqui, gente, eu vou ganhar um bombom para mim mesma, tá? Ok? Vamos lá. Se você não lembra qual que é, tem que estar atento. Tem que estar atento à aula para você entender tudo. João 13, 3-5. Vamos lá. Tô quase. Não sei se algum de vocês já deve ter encontrado. Pode ser que sim. Se você encontrou, você ganhou um bombom. Ok? Eu espero que você tenha sido mais rápido que eu, porque eu tô só um pouquinho devagar. Mas eu vou encontrar. João 13, versículo 35. Vamos lá, então? Achei, finalmente, está na página 339 do nosso devocional McChain. Se você não tem, João 13, 35. Que diz assim, vamos ler todos juntos? Vai, 1, 2, 3. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem disse isso? Quem disse isso? Não ouvi? Hã? Jesus. Isso aí. Muito bem. Foi Jesus que disse isso. Se vocês forem, olha só, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Nós seremos marcados por uma vida que mostra o amor de Cristo, o amor de Deus, que não suporta o pecado, que tem nojo do pecado e tem amor pelas almas.
e entende que o problema da humanidade é o pecado. E por isso eu vou agir como Cristo agiu. E aí? Você tem sido marcado pelo amor? As pessoas ao seu redor têm sido marcadas pelo seu amor? Por Deus e por elas? Porque se nós amamos a Deus, acima de todas as coisas, iremos amar o próximo como deve ser amado. Então, que isso fixe em nosso coração. Eu gostaria de convidar para você, com gratidão pelo que você aprendeu, para que você coloque aí a sua oferta. Vai aparecer aí, já está aparecendo os meus digitais, o Pix, o PicPay, os dados bancários. Você pode estar ofertando na casa de Deus. É uma prática da nossa igreja. Porque a oferta diz muito sobre o nosso coração. Tudo que nós temos, juvenis, foi o Senhor que nos deu. Então demonstre o seu amor através disso. Se você não consiga dar a sua oferta pelos meios que aparecem na tela, você pode trazer no culto à noite. Eu te convido também, você que está visitando, a vir no culto de hoje às 18 horas. Deus tem uma palavra para o seu coração, ainda mais à noite. Então, oferte aí enquanto a gente vai concluindo a lição, ok? Na conclusão diz, o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz também nos ordena que vivamos como filhos da luz. Os filhos da luz não cometem nenhum tipo de violência contra o semelhante. Os filhos da luz são conhecidos justamente pela prática do amor fraterno, é o que já falamos. Eu quero mencionar mais uma vez, se você talvez já praticou ou principalmente se você já sofreu bullying. Se você está sofrendo bullying, está sofrendo alguma retaliação, humilhação, depreciação por parte de quem quer que seja, procure o seu professor, procure a sua professora, procure líderes espirituais para estar te ajudando. Deus está separando pessoas para te ajudar. Não fique lutando sozinho, não carregue as suas cargas, os seus fatos sozinhos, porque a Bíblia fala que devemos suportar a carga uns dos outros, que se nós confessarmos, nós seremos curados. Então faça isso. Procure ajuda, você será ajudado e grandemente abençoado. Mas se você, mesmo que seja sem perceber, comete algum tipo de bullying, algum tipo de humilhação, de intimidação, algum que seja mesmo sem perceber, que você possa entender, possa ter entendido, na verdade, o ensino de hoje e possa ser marcado por uma vida de amor pelos outros que estão ao seu redor. Que nós todos possamos praticar o que a palavra de Deus nos diz, com muita graça, com muito amor, com muito temor. Que nós possamos buscar a verdade de Deus revelada em sua palavra. Porque se nós estamos, pessoal, sendo fiéis no que o Senhor nos ensinou, nós seremos grandemente abençoados. Lembrem-se, há recompensa para aqueles que são fiéis. Não é chato seguir a Bíblia, pelo contrário, é maravilhoso. E eu afirmo para vocês, muitas das escolhas que eu fiz na idade que tinha de vocês, hoje eu colho bênçãos. Hoje eu colho benefícios disso. Não que nós fazemos tudo para recebermos algo, mas porque Deus é tão bom que Ele recompensa a nossa obediência, nossa fidelidade e amor a Ele. Que você possa, daqui uns anos, falar isso. Que você possa, daqui uns anos, declarar que você foi recompensado e foi abençoado porque você escolheu obedecer e servir ao Senhor de todo o seu coração. Que os seus relacionamentos que você tiver com as pessoas ao seu redor sejam marcados por uma vida de piedade. Nesse mês tão propício, ontem foi o Fome de Deus, que você possa ter sido renovado e que no final deste mês você possa ser ainda mais abençoado. Eu gostaria também de convidar e convocar você para os dias 25 a 27 de setembro, que teremos a cruzada evangelística Salvação em Poder com o pastor lá de Curitiba, pastor Hernani Santos. Será um tempo onde Deus irá manifestar salvação, milagres e poder por meio da pregação do evangelho. Não fique de fora deste tempo, não fique de fora do que Deus pode fazer no meio de nós.
Aí na tela está aparecendo o QR Code, você pode estar se inscrevendo, ou você pode também colocar nos comentários se tem alguma dúvida, a gente vai poder estar auxiliando você. Mas não perca essa oportunidade de ser grandemente abençoado. Deus pode mudar a sua história, pode transformar a sua vida e a sua família. Então, vamos orar neste momento para finalizar a aula, que possamos ter um final de domingo abençoado, que possamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, na escola, na igreja, em qualquer lugar que formos, pessoal, sem fazer separação, sem dicotomia, mas que possamos ser verdadeiramente cristãos, como discípulos de Cristo. Lembrem, se sois meus discípulos, então que vocês sejam praticantes do amor uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Ore comigo aí. Senhor, meu Deus maravilhoso, te agradecemos por esta oportunidade, por este dia. Que o Senhor possa abençoar o nosso restante de domingo, a nossa semana. Que nesse dia possamos ser renovados pela Tua Palavra. Que nesse dia possamos ser enriquecidos pela Tua Palavra. Que possamos ser fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Que cada um de nós possamos experimentar as graças do Teu amor, as graças, Senhor Deus, do Teu poder sobre nós. Que possamos, Senhor Deus, ser usados por Ti. Que pessoas possam ser impactadas pela nossa vida. Que possamos mostrar o amor de Deus em todo lugar que fomos. Que possamos negar o que é errado, o que é injusto, o que é imoral. E sermos praticantes da verdade, dizer que há esperança para aqueles que sofrem, há esperança para aqueles que estão sendo, Senhor Deus, de maneira intimidados. Jesus é esperança para todas as coisas. E Deus renova todas as coisas por meio do Teu poder. Então eu te peço, nos ajude e nos transforme de glória em glória, de fé em fé. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos melhores do que fomos ontem. E que possamos ser melhor amanhã do que somos hoje, para a glória e louvor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, encerramos a aula por aqui. Nos vemos no próximo trimestre. Se você ainda não pegou a sua revista, pegue sua revista, tá bom? Temos muita coisa para aprender no próximo. E no próximo domingo também, a última lição do trimestre. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário abaixo, tá bom? Coloque aí o seu comentário, todos vocês. Senão, se vocês não comentarem, eu vou citar o nome de todos vocês na próxima aula. Eu vou. Então, gente, participem aí. Continue compartilhando o vídeo, que vocês sejam ricamente abençoados. Um beijão para vocês, um abraço. Fiquem na paz. Tchau, tchau.